Começa agora mais um episódio do Padcast. Olá, eu sou Rafael Gesualdi e este é o nosso Padcast. Chegamos ao 11º episódio, trazendo sempre um tema importante do universo da pediatria. E o episódio de hoje tem ouvinte premiado, promoção Black Friday e muito mais. Então, vamos nessa? E começamos o episódio desta semana anunciando o nosso mais novo ganhador do concurso Fisher-Price. Quem vai levar o carrinho animado do cachorrinho para casa é a Flávia Macchione, do Rio de Janeiro. Ela mandou uma foto do seu filho Henrique com apenas 3 dias de vida no colo do seu priminho Guilherme. Parabéns, Flávia! No post desse episódio vocês podem curtir essa foto super bacana e também participar do próximo sorteio, que é para levar para casa Os Minhas Primeiras Palavras. Esse brinquedo é muito legal, ele desenvolve a aprendizagem, a capacidade sensorial e as habilidades motoras das crianças. São 20 cartas educativas. No post desse episódio, nós vamos colocar aí o link para o brinquedo, vocês podem acompanhar as imagens, todos os seus recursos. Então, envie para nós uma foto bacana de um momento especial em família, que você pode levar esse super brinquedo para casa. Para nosso e-mail, contato@padcast.com.br, ou mandando também para o nosso WhatsApp, que é o 21 97 959 0502. Fisher-Price, brincar é o melhor começo. E temos o orgulho de anunciar nosso mais novo parceiro do Padcast, que são as etiquetas Cologrudou, um dos principais e-commerces de etiquetas infantis do Brasil. E eles começam a participar conosco, oferecendo um desconto super especial. 20% de desconto, isso mesmo, 20% de desconto em todo o site, além de frete grátis para todo o Brasil. As etiquetas Cologrudou são super sucessos de alguns anos aqui no Brasil, já contemplou milhares de famílias com seus produtos de qualidade, todas as etiquetas são à prova d'água, portanto pode colocar na roupinha do seu filho a etiqueta com o nome dele, pode lavar tranquilamente que não sai. E a gente destaca aqui, eles pedindo para nós destacarmos 2 produtos que realmente são os campeões de vendas, que é o Kit Creche 1, com 86 etiquetas, e o kit escolar, que tem 146 etiquetas. E como você faz para resgatar os 20% de descontos? É super fácil, basta você colocar a palavra Padcast no campo cupom ou vale presente, que fica lá no carrinho de compras. Portanto, você seleciona os produtos, vai aparecer o carrinho depois da sua seleção de produtos, e tem lá um campo para colocar o cupom ou vale presente. Você vai digitar Padcast e simplesmente já vai estar aplicado lá o preço com desconto. O frete também é grátis. Então, aproveite essa promoção. Esses 20% só vai ser válido até o dia 29 de novembro. Então, só tá agora domingo que vai estar valendo esse cupom. Então, aproveite, não perca. O produto é de primeira qualidade, o frete é grátis e são 20%. Devido à semana da Black Friday, eles deram esse super desconto pra gente também. Então, o podcast está valendo até domingo. Promoção desde do Black Friday, teoricamente, até sexta-feira. E com a gente não, tem essa extensão até domingo, tá valendo a promoção. Então vai lá, www.etiquetascologrudou.com.br, e faça o seu pedido, tá legal? E agora vamos ao tema da semana. Muito bem, e o tema desta semana é a dentição. Para falar sobre o tema, eu convoco ela, a doutora Tatiane Maete. Olá, doutora! Olá! O tema de hoje é um tema muito corriqueiro na vida de todo pediatra, na vida de toda mamãe e papai. A dentição acontece na vida de todos os bebês e é cheio de mitos, cheio de crença, e por isso é tão importante falarmos sobre ele. Os dentes fazem parte da saúde do bebê, então também precisa de cuidado igual a todas as outras partes do corpo. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje. E doutora Tatiane, é necessário algum tipo de cuidado antes dos dentes nascerem? Sim, por incrível que pareça, mesmo
antes dos dentes aparecerem, eles já estão moldados desde a barriga da mãe. Então, ele precisa que você tenha algum cuidado. O principal deles é que você já comece uma escovação de dente no bebê. Como que é isso? Não é uma escova, não é uma pasta. Você vai pegar uma gazezinha com água, vai passar na boquinha do bebê pelo menos 2 vezes por dia. Para quê? Para tirar aquele excesso de leite que fica na boca do bebê, principalmente na língua e na gengiva. Existem hoje no mercado alguns cuidadores orais, é uma flanelinha que fica mais fácil que você faça essa higiene oral. Ela pode substituir a gaze, mas o ideal é que seja feito 2 vezes por dia, pelo menos todos os dias, até o nascimento dos primeiros dentinhos do bebê. E quando efetivamente esses dentinhos começam a nascer? Isso aí é uma pergunta muito comum. Quando os primeiros dentes vão nascer? Isso vai depender muito da genética de cada um. Existe uma média que é geralmente por volta dos 5º ao 6º mês de vida, a gente começa a ver os incisivos inferiores, que são esses 2 dentezinhos do meio, lá de baixo, que são os primeiros dentes a nascer, e depois esses 2zinhos de meio de cima. Geralmente isso ocorre por volta do 5º, 6º mês de vida, mas tem crianças que vão apresentar eles só com 9, tem crianças que vão apresentar com 4 e, por incrível que pareça, tem criança que nasce com esses dentinhos. São chamados os dentes neonatais. Então, depende da genética da criança. O que é importante que os pais observem é que esses dentes, depois que começa a nascer o dente, geralmente vai nascer 1 por mês. Então, é mais ou menos uma média. Então, se começou a sair os dentes com 6, com 7 vai sair mais 1, com 8 vai sair mais 1, com 9 vai sair mais 1, e assim sucessivamente. Como pode ser que só comece a sair com 1 aninho. Então, a gente espera até 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, para ficar realmente preocupado se esses dentes não forem nascer. Bom, agora é hora de polêmica. Tem algum efeito esse nascimento dos dentes? E a famosa febre do dente, isso existe? Então, isso é o mais importante. Primeira coisa é que quando a criança começa a babar, já vem logo a avó a falar: "Ih, isso é dente". Calma, a babação começa por volta de 2 meses de idade, e isso é por conta de aumento de saliva e a criança não sabe engolir. Então não tem nada a ver com dente. Ele pode começar a babar com 2, com 3 meses e os dentes vêm a nascer com 9 meses. Não tem nada a ver. O que a gente sabe é que quando o dentinho vai nascer, ele começa a produzir mais saliva, isso é uma verdade, e pode ficar mais irritado e com uma sensação de coceira no dente. Então, tudo que ele pegar, ele vai roçar na boca, fazendo um movimento de roçar mesmo. É uma irritação. Além disso, o que mais ele pode ter? Ele pode ter que a gente chama de efeitos sistêmicos, que é, por exemplo, a diarreia, que algumas crianças apresentam a diarreia durante o nascimento desse dentinho, e a famosa febre, que na verdade não é uma febre alta. Se for febre alta, não é do dente, é um estado, na verdade não é nem febre, é um estado febril. A criança pode ficar por volta de 37,5, 37,8, nunca acima de 38,5, e fica em torno de 24 a 48 horas com isso. Se ficar mais de 48 horas nesse estado febril, ou se a febre for superior a 38,5, provavelmente não é do dente. A criança, do mesmo jeito que começa a crescer o dente com 6, 7 meses, nessa época ela começa a pegar mais virose. Então tudo se mistura muito. Então, ao mesmo tempo que tem um dente, tem uma virose, o nariz está escorrendo, e aí a mãe acaba achando que essa febre é do dente, e muitas dessas vezes não é. Ok, e a partir dessa fase, como fica a higiene da dentição da criança? Então, na verdade, os primeiros dentinhos, logo que nasce, não precisa de nenhuma higiene tão especial. É continuar só lavando com água mesmo. A partir do momento que começar a ter em torno de 4 dentes, que houver o nascimento dos dentes molares, o ideal é que
comece realmente a escovação. E como que ela vai ser feita? Primeira medida é comprar uma escovinha de dente, uma escova de dente que não tem marca, não precisa de uma marca específica, mas ela tem que ser pequena e tem que caber na boca da criança. Então não adianta comprar uma escova grande se seu filho tem uma boquinha pequenininha. Tem que ser associada ao tamanho da boca da criança. E até os 4 anos existe uma grande controvérsia entre todos os dentistas e pediatras: o uso ou não da pasta com flúor. O flúor, nós sabemos que previne muito a cárie na criança, que é muito comum nessa faixa etária. Mas o excesso de flúor também faz mal. Ele pode causar manchas brancas no dente da criança, uma doença chamada fluorose, que pode ir até para o osso da criança, de tão grave que ela pode ser. Então, por conta disso e por conta das crianças, a gente não conseguir limitar o volume de escovação, o que eles engolem daquela pasta, a maioria hoje dos pediatras e dos odontopediatras recomendam que não se use pasta com flúor em menores de 4 anos. Então, são aquelas pastas que você vai lá ele vai lá ver e vai estar escrito flúor free ou sem flúor. E ela tem várias disponíveis no mercado hoje, mas a criança também precisa de flúor. Então, essa criança que não está usando pasta com flúor, ela tem que fazer o uso do flúor no odontopediatra pelo menos uma vez por ano, para suprimir a necessidade do flúor na vida dessa criança e prevenir a cárie. Quando você acordar, escove os dentes. E doutora, e na queda dos dentes, após a queda de algum dentinho, precisa de algum cuidado especial? Não, nada especial. Os dentinhos geralmente caem por volta de 5 aninhos, 6 aninhos de idade, vão cair os dentes de leite para nascer os dentes permanentes. Não precisa de cuidado nenhum especial, manter a escovação. De vez em quando as crianças começam a não querer escovar porque ficam com medo do dentinho cair, mas é aquela coisa, tem que transformar em uma forma lúdica, a fada do dente, tentar transformar a queda no dente em uma coisa normal para a criança, manter a escovação. A escovação do dente tem que ser uma coisa rotineira, toda criança tem que escovar o dente pelo menos 2 a 3 vezes por dia, depois das grandes refeições, antes de dormir, ao acordar, e tentar fazer com que isso faça parte da rotina do dia a dia da criança. Bacana. E a partir de que idade é recomendado a criança ir ao dentista? Na verdade, ela tem que ir a primeira vez no primeiro ano de vida. Então, toda criança tem que ser avaliada por um dentista no primeiro ano de vida. E a partir de então, todos os anos. Ou seja, ela tem que ir uma vez no primeiro ano, uma vez com 2 anos, uma vez com 3 anos. E aí, sucessivamente. Claro que tem crianças que têm alterações dentárias que precisam ir mais de uma vez ao dentista. A partir do nascimento dos dentes, ela vai começar a passar o flúor anual e vai avaliar se tem alguma normalidade. Por incrível que pareça, as crianças são mais acometidas por cáries, principalmente pela falha na escovação, porque elas comem mais doces, e esses dois são fatores predisponentes para a formação de cárie. A criança pode ter cárie no dente de leite, então tem que estar em contato com o dentista, tem que estar sendo avaliada anualmente para que não se torne um problema maior. A saúde do dente é muito importante para a criança. Algumas doenças começam pela boca, então toda criança tem que ser avaliada sempre por um dentista. Muito bem, agora chegou o nosso momento com a doutora Tatiane Maete, dela dar aquela super dica de ouro em relação ao tema. Doutora Tatiane, qual é a sua dica em relação à dentição infantil? É que a mãe tem que ter atenção aos dentes. Desde que o bebezinho nasceu, ela tem que ter atenção. A mãe fica com aquele negócio do dente, vai nascer. Tem toda uma crença do dente para mastigar, para oferecer a comida. Toda essa história. A mãe tem que ter atenção. E principalmente com a higiene. Limpar desde o nascimento com água, com a gaze ou com higienizador oral, que seja, com qualquer coisa tem que ser. Após a criança
criança começar a entender o que está acontecendo, criar uma rotina de escovação lúdica. Então, escovar junto com a criança, mostrar como que se escova ela e ele fazer, transformar daquilo uma atividade prazerosa para a criança, para que ela não fique com medo de escovar o dente, receio, que ela não goste. Muitas doenças começam pela boca. Então, o total controle que a mãe tenha da escovação, de não oferecer muito doce, de não ter excesso de açúcar na boca da criança, vai garantir uma saúde oral para aquela criança que vai comprometer o resto da vida dela, até ela se tornar adulta. Então, cuidado, atenção aos dentes, crie uma rotina legal, prazerosa para o seu bebê, para ele gostar de escovar o dente. E não se esqueça de ir anualmente ao dentista. Ok, ficamos por aqui em relação ao episódio da semana. E agora vamos convocar os nossos ouvintes. É hora do bloco de interatividade. Vamos lá, pessoal. Muito bem, participe você também do podcast, envie sua dúvida para o nosso e-mail contato@podcast.com.br ou para o nosso WhatsApp, que é o 21 97 959 0502. Primeira mensagem, Karina Passos de Salvador, final do telefone 0342. Olá, doutora Tatiane, tenho um filho de 1 ano e 6 meses e ele se alimenta direitinho. Ele precisa tomar alguma vitamina regularmente? Não, na verdade a criança não precisa tomar nenhuma vitamina se ela se alimenta bem, tá? O que ela precisa fazer? A primeira coisa é repor ferro, que todas as crianças devem repor até 2 aninhos de idade. E se você não garante uma exposição adequada ao sol para aquela criança, que é em torno de 30 minutos por dia de sol, a Academia Americana de Pediatria orienta a reposição de vitamina D, mas não é por conta da alimentação, é porque cada vez menos a gente está pegando sol e por conta disso existe hoje uma deficiência de vitamina D, que é a única vitamina que a gente não come na comida, ela só é produzida através do sol. Agora, vitamina C, essas outras vitaminas não existe a necessidade de reposição. Próxima mensagem, Estela Brito de Vila Velha, Espírito Santo, final 8015 do telefone. Meu filho tem 5 anos e eventualmente escapa um xixi na cama. O que posso fazer para evitar este evento? Oi, Estela, olha só, é muito comum até 7 anos de idade isso acontecer. O que é importante é você não brigar, não transformar isso em um castigo, tá? Isso acontece porque o controle esficteriano dele ainda não está satisfatório, o que é normal, não está maduro. Ele começa a se amadurecer com 2 aninhos de idade, mas isso vai terminar lá para 7, 8 anos. O componente genético é muito importante no xixi na cama, que a gente chama de enurese noturna. Ou seja, se a mãe ou o papai faziam xixi na cama até um pouquinho mais tarde, é normal o filho também seguir essa característica genética. Algumas medidas você pode fazer para tentar evitar que isso aconteça. O primeiro é tentar desestimular líquidos à noite. Então, sem suquinho à noite, sem mamar à noite, sem leite à noite, sem água à noite. Após um certo horáriozinho que já estiver quase na hora dele dormir, 1 hora, 1h30 antes dele dormir, nada de líquido, para tentar diminuir o tamanho da bexiga. A segunda coisa é toda vez antes de dormir, estimular ele a fazer o xixizinho antes de dormir. Junto com escovar o dente, que foi o capítulo de hoje, junto com escovar o dente, vai fazer o xixi para desvaziar a bexiga, para tentar diminuir a chance de fazer xixi na cama. Não tem nada a ver com medo de escuro, não tem nada a ver com essas coisas culturais, tem a ver realmente com o controle esficteriano dele. Se não melhorar até os 7 anos, o ideal é que você procure um pediatra para te dar maiores orientações que você pode fazer. Agora, não transforme isso num castigo, que aí ele vai ficar com medo e aí vai se tornar um problema muito maior. Uma outra coisa é que se começar a ficar muito comum, mais de 2 a 3 vezes por semana, o ideal é que você acorde ele no meio da noite para ele fazer xixi, para tentar ver se você consegue com isso diminuir a bexiga e fazer com que
isso aconteça com menos frequência. Próxima mensagem, Bruna Maia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, final do telefone 9984. Olá, doutora, tenho uma dúvida importante. Como posso saber se meu filho irá desenvolver alergia? Eu e meu marido somos super alérgicos e temos medo dele puxar a um de nós. Existe algum exame para verificar isso? Então, vamos lá, vamos começar. Não existe bola de cristal. Então, assim, se você é alérgico e o seu marido é alérgico, o seu bebê tem maior chance de desenvolver alergia, ponto. Isso é um fato. Agora, se ele vai desenvolver ou não alergia, não tem como saber. Não existe nenhum exame que a gente possa antecipar o quadro. Não existe nenhum exame que a gente possa falar assim, não, seu filho com certeza vai ser alérgico. Se alguém fizer isso com você, desconfie, porque não existe. Antes de 1 ano, não existe alergia na criança. Ele pode fazer um bebê que a gente chama de um bebê chiador, um bebê que chia, mas a alergia em si ainda não existe. Ele ainda não tem nem anticorpo para ser alérgico, né? A não ser alergia alimentar, que aí é o outro lado. Pelo que você está falando, é alergia respiratória. São duas coisas completamente diferentes, alergia alimentar e alergia respiratória. Então, assim, mas o meu filho tem um nariz entupido desde que nasceu. Não é verdade, ele tem o nariz entupido por quê? Porque tinha meleca, porque tinha água do parto, por um monte de outras coisas. A rinite, a asma, são diagnósticos mais tardios, depois de 1 ano e 6 meses, 2 anos, e aí que a gente vai vendo de acordo com o quadro, a história familiar, o desenvolvimento da criança. Então, aquela criança que ronca, aquela criança que tá com o nariz entupido quase todos os dias, que não melhora e que você vê que tem um comprometimento do dia a dia, tá toda hora coçando o nariz, não dorme bem. Aí você começa a fazer o diagnóstico de uma alergia. Mas antes dessa idade, não existe diagnóstico de alergia, nem por exames e nem pela história familiar. Muito bem. Ficamos por aqui. Todos os nossos episódios vocês podem acompanhar em nosso site www.pediatradigital.com.br, nossa fanpage também, que é o facebook.com/pediatradigital. Curta e compartilhe nossa fanpage e nos ajude em nossa grande missão, que é levar conteúdo de qualidade a todos os pais, mães ou responsáveis que zelam pela saúde e bem-estar das nossas crianças. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Acesse pediatradigital.com.br para mais episódios do Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.